Boa noite, queridos irmãos. Que bom que nós estamos aqui juntos, louvando e engrandecendo novamente o nome do nosso Deus. Então, você que está nos acompanhando, está acompanhando esse vídeo, você que está aí na sua casa, compartilhe o vídeo, como nós sempre falamos, dê um joinha aí no vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, e você gostaria que você fosse notificado de tudo que está acontecendo no canal da nossa igreja, então você se inscreva. Que bom que nós estamos aqui todos juntos, louvando e exaltando o nome do nosso Deus, porque somente Ele é digno de louvor e honra. Então, todos juntos, vamos louvar o nome do nosso Deus. Dizendo que Ele é grande em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Vamos cantar, dizendo quão grande é o meu Deus. Vamos juntos dizer que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, e cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos cantar juntos? Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas
Glória a Deus. Nós cremos assim. Nós temos a certeza que o nosso Deus é grande. E nós cremos que para Ele não há impossível. Às vezes acontece tantas coisas, né? E estamos passando por um ano bem diferente. E com certeza atípico. Mas não esqueça que na sua vida tem um Deus que não existe causa impossível para Ele. Esse é o Deus da sua família, da sua casa, do seu lar. Então vamos cantar e dizer que para Deus não há, porque o seu poder traz segurança até o fim. Canta crendo nisso, ó. Deus é fiel, de certo cumprirá toda promessa que nos fez. Nem mesmo a morte poderá nos derrotar, pois quem crê nele mesmo morto viverá. Eu creio sim, pra Deus não há impossíveis. Eu creio sim, pra Deus não há impossíveis. Eu creio sim, pra Deus não há impossíveis. Eu creio sim, e o seu poder traz segurança até o fim. Glória a Deus. Glória a Deus, e cremos assim, que para Deus não há impossível. Salmo 116, a palavra diz assim: amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Assim disse o salmista. E mais à frente ele fala que cordéis da morte me cercaram, mas eu clamei o nome do Senhor. Ou seja, ele cria, ele tinha certeza que a vida dele estava guardada e escondida em Deus. E é assim que nós cremos também. E vamos cantar e agradecer a Deus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amados, que bom é poder cantar que nós louvamos a Deus e toda a honra e toda a glória pertencem a Ele, que nós pertencemos a Ele, que nós vamos viver para a sua glória. Nós temos falado sobre isso, temos feito uma série de sermões que estão tratando da criação e do fato de que nós fomos criados para a glória de Deus, da queda do homem. Nós vamos falar dessa trajetória da história da redenção até a cruz. É uma série longa e é importante que você compreenda que na criação e na queda do homem está a matriz do ser humano, como nós funcionamos, como nós lidamos com o pecado. Por isso que aprender sobre esses relatos da criação se torna algo essencial para que a gente possa melhorar, compreender melhor a dinâmica do pecado na nossa vida, como nós funcionamos. Isso vai nos ajudar a nos conhecermos e nos percebermos melhor como seres humanos criados por Deus. Para isso nós vamos precisar lidar com algumas questões importantes após a queda, alguns efeitos da queda. A gente vai precisar pensar sobre a morte como consequência da queda, do pecado, como isto afetou a nossa imagem e semelhança de Deus, o que é o proto-evangelho, ou proto-evangelho, que aponta para a promessa de redenção. Isso a gente vai ver depois. Hoje eu quero falar com você e continuar falando sobre algumas consequências do pecado apresentadas no texto. O que nós já aprendemos? Nós já aprendemos e já entendemos que fomos criados para a glória de Deus, e você já entendeu que para viver para a glória de Deus, você precisa ter um relacionamento de amor com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com os seres criados e com a natureza. E são relacionamentos de amor perfeito porque estão no contexto inicial da criação. Deus nos criou nesse lugar onde havia paz e harmonia nesses relacionamentos. Mas com a queda do homem, os afetos do homem foram corrompidos. Então o homem se tornou incapaz de amar. O relacionamento de amor com o seu Criador foi rompido. O homem, a partir daí, então, não consegue verdadeiramente amar a Deus e nem cumprir o propósito da criação. Ele não consegue viver para a glória de Deus sozinho, pelos seus esforços.
Então, vamos retomar aqui o texto. Depois do ser humano tentar transferir a culpa, o homem para a mulher para a serpente, Deus declara as consequências do pecado. Falamos que Deus tratou com cada um pessoalmente, exclusivamente, e falamos dessa tentativa, então, do homem responder à pergunta de Deus: o que você fez? Ou você fez aquilo que eu disse para você não fazer? Falamos sobre isso na semana passada. Agora eu quero continuar o texto. Gênesis 3, 14 a 19 diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra possa nos convencer, possa nos alertar nesta noite. Queridos, abro aqui um parêntese, quero agradecer pela manhã a ministração, a pregação do Luiz Carlos, ministrando a palavra na nossa igreja. Luiz, que Deus o abençoe. Muito obrigado por ter separado esta palavra vinda de Deus para o seu coração, para o nosso coração. Queridos, as principais dimensões da queda na vida do ser humano foram esses relacionamentos de amor. Eu quero já falar para você que qualquer pecado que você venha a cometer está cometendo nos seus relacionamentos de amor. Primeiramente, a queda do homem, o pecado do homem, então, gerou um rompimento no relacionamento de amor entre o homem e Deus. Eu vou citar aqui apenas uma referência aí para aqueles que gostam mais de usar os termos teológicos, chamado por alguns teólogos da ruptura teológica. Eu não vou explicar muito esses termos, é apenas uma referência para você que aprecie então esta compreensão. Bendito, antes do pecado, o homem vivia em paz e comunhão com Deus. Ele obedecia à vontade de Deus. Ele dependia de Deus para saber o que era certo e o errado. O conhecimento do homem vinha do relacionamento de amor que ele tinha com o seu Criador. Ele amava Deus e era amado por Deus. Mas depois da queda, o ser humano então tenta se esconder de Deus, ele tenta fugir da presença de Deus. No versículo 19, Deus declara então ao homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse. Deus destaca aqui esse rompimento dessa relação então de obediência. Ele diz: olha, você preferiu dar ouvidos a outra voz. Você fez a sua vontade e não a minha vontade. Eu tinha ordenado que você não comesse, mas você decidiu fazer o seu querer, desprezou o meu querer. Então o que aconteceu na queda foi que a coisa principal se perdeu. O homem não conseguia mais confiar em Deus, acreditar na perfeição de Deus. Ele desconfiou de que Deus de fato era bom para ele. O homem perdeu o propósito de ouvir e acreditar na palavra de Deus. Ele existia para isso, mas agora ele não quer mais obedecer à lei e à vontade de Deus. O homem não tinha interesse em compreender, em discernir aquilo que Deus queria para ele.
Ele estava agora preso à sua própria vontade, ao seu próprio querer. Ele perdeu o desejo de agradar o seu Criador. O homem perdeu a alegria e o prazer de amar a Deus e de ser amado por Deus. Essa consequência da queda no ser humano ali através de Adão, ela alcança a todos nós. Queridos, o homem caído, ele não consegue fazer algo que agrade a Deus e que expresse o seu amor por Deus sozinho, com suas próprias forças. E por isso, essa falta de amor a Deus é a base para todo pecado. Nós simplesmente não conseguimos amar o nosso Deus a ponto de fazermos em todo tempo a sua vontade e também de fazer toda a sua vontade. Por isso nós preferimos a nossa vontade, que satisfaz a nós mesmos. Nós não amamos a Deus o suficiente para viver uma vida que o agrade em tudo que nós pensamos, falamos e agimos. Por isso, querido, a redenção em Jesus possibilita que nosso relacionamento com Deus seja restaurado, nosso relacionamento de amor com Ele seja então reconstruído. A palavra diz que em Cristo nós somos reconciliados com o Pai. Então nós podemos ter um relacionamento de amor novamente com o nosso Criador e viver o propósito da nossa criação. Por isso, Jesus coloca o seu Espírito em nós, na nossa conversão, possibilitando que nós possamos perseverar a cada dia na busca de amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Esse é o propósito da criação. O homem sem Deus não consegue amá-lo, não consegue restaurar esse relacionamento, mas em Cristo e por causa do seu sacrifício, por causa do Espírito de Deus que habita em nós, nós podemos agora amar novamente a Deus, adorar a Deus, viver para a sua honra, para a sua glória. Nós podemos sentir afetos verdadeiros, reais por Ele. É bem verdade que nós somos falhos, é bem verdade que o nosso amor é imperfeito, mas nós estamos no processo da santificação, nós estamos melhorando a cada dia, nós queremos agradar a Deus. Esse então foi o primeiro relacionamento de amor e o relacionamento essencial de amor que foi rompido. Mas nós falamos que nós fomos criados com o propósito de amar a Deus e de amar, em segundo lugar, não de uma ordem de prioridades, mas em segundo lugar, a nós mesmos. Então, em segundo lugar, o pecado gerou um conflito no relacionamento de amor do homem consigo mesmo. O homem, então, está em desequilíbrio. Novamente cito, alguns teólogos chamam de ruptura psicológica. O homem antes vivia em plena harmonia e equilíbrio. O homem expressava a imagem e semelhança do seu Criador. Havia uma simplicidade em existir e viver os dias como uma criatura de um Deus que o amava, que o instruía, que o ensinava. Havia uma paz interior. O homem estava em estabilidade, havia muita clareza a respeito de quem o homem era e das suas atribuições, dos seus papéis como cuidador do jardim, como aquele que estaria dominando sobre a natureza, aquele que estaria convivendo em paz com o seu Deus. Ele estava em equilíbrio. Ele vivia num equilíbrio psicológico, emocional. O homem era bem resolvido. Mas após a queda, o homem está em desequilíbrio. Ele sente vergonha, como nós vimos. Ele sente culpa, ele sente medo. O homem experimenta um desequilíbrio das suas emoções. Ele agora está vivendo um momento de insegurança pessoal. Ele passa inclusive a ter um olhar distorcido a respeito do seu próprio corpo, quando ele então diz para Deus que percebeu que estava nu, quando ele então tenta cobrir a sua nudez com folhas de figueira. O homem está em um momento em que ele fala para Deus abertamente: eu fiquei com medo, eu ouvi a tua voz. O homem agora
não tem segurança dos seus afetos e ele olha de forma distorcida para os afetos de Deus, para o amor de Deus. Ele sente medo de Deus e ele se vê como alguém que está de forma inapropriada diante de Deus, alguém que está nu. Depois, não só vemos esse desajuste em Adão, no ser humano, em Eva, mas vemos que na família de Adão e Eva, nos seus filhos, Caim e Abel, há um desajuste da pessoa. A palavra diz que Caim fica transtornado depois de oferecer uma oferta a Deus e essa oferta não ter sido a melhor, não ter sido agradável. Primeiro, ele tem uma ilusão de poder oferecer algo a Deus distanciado da sua vida. A palavra diz que Deus não se agradou nem da oferta e nem de Caim. Ora, Caim fica transtornado. O ser humano então deixou de cumprir o propósito da sua criação. Tornou-se incapaz de amar de forma saudável e plena. Ele agora, sem Deus, sem esse relacionamento de amor, ele consigo mesmo vive iludido. Ele continua buscando sentido. Ele está buscando caminhos para encontrar satisfação própria. Ele está tentando buscar algum sentido na vida, alguma razão para viver longe de Deus, mas ele não vai encontrar isso longe de Deus. O homem, no seu estado natural, está em desequilíbrio e todas as suas relações amorosas estão comprometidas. Isso quer dizer então que o homem não pode viver bem consigo mesmo, que ele vai ser atormentado o resto da sua vida ainda que esteja sem Deus? É claro que há uma graça comum de Deus sobre a humanidade que possibilita que o ser humano tenha uma vida de alguma maneira satisfatória, mas ele não alcança o propósito da sua criação nesta terra e nem na eternidade se ele não tiver a ajuda de Deus. E esta ajuda de Deus vem através da salvação em Jesus Cristo. É através da presença do Espírito de Deus em nossas vidas que nós podemos ser quebrantados e ele nos ajuda então a termos um equilíbrio, uma paz no nosso coração. Ele então restaura a imagem e a semelhança de Deus em nós, ainda que não tenha sido totalmente perdida, isso nós vamos ver em outro momento. Ele restaura e ele nos reorienta para vivermos o propósito da nossa criação. Ele nos dá sentido. Em Jesus nós encontramos razão para viver. Ele é a nossa esperança, ele nos leva novamente para que nós possamos viver junto com o nosso Pai em equilíbrio conosco mesmos. Nós então precisamos da sua ajuda para que nós possamos voltar a amar a nós mesmos de forma saudável e não de forma equivocada. Assim nós poderemos exercer os nossos papéis, poderemos cumprir a nossa missão, poderemos dar conta das nossas atribuições como filhos de Deus. Então, esta segundo rompimento, ruptura na relação de amor é do homem consigo mesmo e só em Cristo ele pode ter equilíbrio novamente. Mas tem um terceiro relacionamento. O pecado também gerou um rompimento no relacionamento de amor com o próximo. Essa é chamada da ruptura sociológica. Antes, o homem em Gênesis 2,18, o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Alguém que possa conviver com ele, conviver num relacionamento de amor, conviver num relacionamento de igualdade, mutualidade, cumplicidade. A palavra diz em Gênesis 2,25, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Um estava junto com o outro como iguais, eles não tinham nenhuma dificuldade no seu relacionamento, mas eles viviam juntos fazendo a vontade de Deus, se relacionando com Deus. O homem estava realizado, vivendo junto com sua mulher, auxiliando e sendo auxiliado, tendo alguém que lhe correspondesse, que vivesse uma relação de igualdade, como eu falei, compartilhando a vida de uma forma saudável, numa relação na qual ele era amado e amava. Ele não tinha medo dessa relação, ele se sentia então completo pelo seu amor,
que ele tinha por Deus e pelo amor que ele sentia pelo próximo, por sua esposa e ela por ele. Porque o homem podia amar a Deus e amar a si mesmo, ele tinha condições de amar o seu próximo de forma saudável. Ele tinha em Deus o modelo perfeito, ele tinha em Deus a orientação perfeita para que ele pudesse seguir. Então ele conseguia viver esse relacionamento de amor de forma saudável. Mas depois da queda, isto acabou. O homem passou a viver em conflito com o seu próximo. Ele se omitiu, ele se acomodou quando a sua esposa estava ali lidando com o engano do inimigo. Ele abandonou ela sozinha nessa dinâmica, ele se calou. Ele, depois de cometer o pecado, porque ela quis e porque ele quis, ele tenta transferir a responsabilidade para ela e culpá-la, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade. Então ele peca contra sua esposa. A queda, então, rompe o relacionamento de amor entre o homem e sua esposa. Veja o que Deus disse ainda. Falou para a mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Olha que coisa interessante, o relacionamento não estava comprometido e não havia uma ruptura apenas entre o homem e a mulher, mas agora a mulher que vai procriar a raça humana, ela tem então um sofrimento agora que foi incluído por causa do seu pecado, por causa da queda, por causa do pecado do ser humano. O próprio ato de procriar outro ser humano, ele seria enfrentado pela mulher com uma grande dor. Esse relacionamento de mutualidade, onde a mulher correspondia ao homem, também acabou. O texto diz, e Deus fala para ela: olha, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Nós vemos que ao invés de uma relação conjugal onde os afetos são correspondidos com equilíbrio e harmonia, depois da queda, as relações conjugais são regidas por impulsos, por desejos, por instintos. Mas ainda assim nós vemos essas marcas na própria sociedade. Uma sociedade em grande parte machista, onde o domínio do homem sobre a mulher vem acontecendo ao longo de toda a história, e há uma grande luta das mulheres buscando direitos iguais, buscando esse relacionamento em que ela possa corresponder ao homem. Veja, somente Jesus pode fazer isso. A sociedade vai lutar, mas ela não vai conseguir fazer isso plenamente. Mas ainda assim, nós devemos lutar por esses direitos e devemos lutar para que haja igualdade e dignidade para todos os seres humanos. Nós vemos também que depois da queda, os relacionamentos familiares estavam corrompidos. Não só a relação entre o homem e a mulher, a relação da mulher na sua procriação, mas nós vemos na primeira família. Nós falamos que a primeira família revelou também em Caim o transtorno, o seu desequilíbrio psicológico, mas também mostra a incapacidade, então, dele aceitar a realidade de que Deus preferiu o sacrifício do seu irmão e se agradou do seu irmão. Nós vemos que Caim não conseguiu amar a Deus. Primeiro, porque não ofereceu uma oferta apropriada, porque a sua vida não estava agradando a Deus. E depois, agora ele diz o texto que ele sente fúria. Ele está furioso com o seu irmão a ponto de assassiná-lo. Primeira família, há um desequilíbrio e falta de amor entre os membros da família, entre esses dois irmãos, porque Caim não conseguiu amar o seu irmão, mas desejou matá-lo e assim o fez. Mas o homem não consegue mais amar o seu próximo apenas com o seu coração, com os seus recursos emocionais. Por isso, Jesus, o príncipe da paz, veio nos ensinar a amar. Ele veio nos ensinar a perdoar e a viver em paz com Deus e com o próximo. Por isso que o maior mandamento é amar a Deus e o segundo semelhante a esse é amar ao próximo como a si mesmo. Jesus nos mostrou que é amar e nos mandou amar ao próximo como Ele nos amou. A referência então que Ele nos dá nova é esta: a gente
já que pode falhar em amar a gente mesmo, a gente agora precisa amar ao próximo como Jesus nos amou e como Jesus ama o próximo. Ele tornou-se a nossa referência e o nosso modelo. Assim como o homem estava aprendendo a amar com o modelo perfeito lá no jardim, nós precisamos voltar a esse jardim de comunhão para aprender a amar com Jesus. Portanto, nossas famílias podem viver em paz. Portanto, há esperança para os nossos casamentos. Eles podem ser restaurados sem relações de domínio, mas de amor e de comunhão, de cumplicidade, onde os dois trabalham junto para o bem da família. Nossos relacionamentos podem ser pacíficos. Nós podemos servir e amar o próximo. Nós podemos ajudar um ao outro e viver em unidade por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos reconciliou com Deus e Ele nos reconciliou um com o outro. Não há mais diferença entre nós. Todos somos um só povo, somos irmãos e só pela graça de Deus podemos então amar o nosso próximo. Como é difícil, porque tem gente que desafia o nosso amor, não é isso? Quando você pede para Deus assim, Senhor, me ajuda a amar mais. Aí parece que Ele põe mesmo gente que não é muito amável ao seu lado e você é desafiado a perdoar, a caminhar a segunda milha. Bendito, você não é fácil, eu não sou fácil. A gente, muitas vezes, precisa que as pessoas tenham compaixão, misericórdia da gente e que elas tenham paciência conosco para que elas possam nos amar. Graças a Deus, que Ele nos dá poder para vencer o pecado e nós conseguimos amar o nosso próximo. O quarto relacionamento que foi rompido pelo pecado, pela queda do homem, foi o relacionamento de amor do homem com os seres criados. É a chamada ruptura ecológica, tanto com os seres criados quanto com a natureza. Antes o homem era o gestor e protetor dos seres criados. Foi o homem que foi responsabilizado por Deus a dar os nomes aos animais. A gente vê isso em Gênesis 2,19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Mas depois da queda, nós vemos uma outra história. Não há mais esta harmonia, não há mais esse relacionamento pacífico. Nós vemos que depois da queda, a própria serpente recebe sobre si então a condenação. O Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Você deve entender que apesar do inimigo usar a serpente recebe, por causa do pecado do homem, também uma condenação, uma punição. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre sua descendência, o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Tem um grande significado, nós vamos ver isso em outra oportunidade, a respeito do proto-evangelho ou da promessa de redenção nesse texto, mas nós não podemos ignorar o primeiro significado, a inimizade entre a mulher e a serpente. Há aqui também uma evidência de que haverá inimizade entre alguns animais e o ser humano. A serpente recebe esta condenação, mas ela é um símbolo também desta animosidade entre o homem e alguns animais selvagens. Deus, então, precisou providenciar para o homem e a mulher, depois da queda, vestimentas apropriadas. Se lembra que ele tentou se cobrir com folhas de figueira. E agora, esta ruptura do relacionamento do homem com os seres criados vai se tornar evidente, porque o próprio Deus vai precisar cobrir esta vergonha que o homem vê e cobrir o corpo do homem para que ele se sinta protegido e possa sobreviver fora do jardim. Em altas temperaturas, em baixas temperaturas, mas por causa da necessidade de sobrevivência do ser humano, por causa das adversidades da natureza fora do jardim, e Deus então precisa fazer uma roupa apropriada para o corpo do homem naquele momento, e ele precisa sacrificar um animal para tirar a pele desse animal. Essas vestimentas vão proteger o homem
e a mulher, e essas vestimentas tiveram preço da dor, do sacrifício e do sangue de um animal inocente. Há uma ruptura desta relação pacífica. Talvez um daqueles animais que o próprio Adão em algum momento nomeou, chamou, tinha carinho por ele, talvez ele tenha sido morto para que estas vestimentas pudessem cobrir os homens. O homem, então, a partir daí, tornou-se um predador dos animais, um caçador não só para sua alimentação, mas para o seu prazer. O homem busca seu próprio prazer na alimentação de animais sem necessidade para isso. Não digo que o homem não deve comer nenhum animal, não é isto que eu estou falando, mas eu estou falando que nós muitas vezes vemos algumas práticas como, queridos, você adoecer num curral onde em pequenos espaços são colocados gansos e você com medicação provoca uma hepatite nesses gansos para que possa se retirar o fígado para se fazer um patê, porque as pessoas gostam. Nós comemos o baby beef, que é um bife de um bezerro, que é afastado de sua mãe, que é colocado num lugar, numa vida cruel para que você tenha uma carne macia. Nós somos predadores dos animais, nós não respeitamos os animais, nosso relacionamento com a maioria deles é cruel. Nós precisamos nos arrepender como igreja. A igreja fala muito pouco e também faz muito pouco a esse respeito, mas é em Cristo que nós também seremos aqueles que vamos redimir os seres criados para um relacionamento de paz. Uma das visões, então, desta Nova Jerusalém pacífica são os animais selvagens estarem com os animais domesticados e o homem no meio deles. A quinta, então, ruptura está justamente no relacionamento de amor do homem com a natureza, ainda chamada, então, de ruptura ecológica. Antes, o homem era o mordomo da natureza. Ele era responsável por ter uma relação de sustentabilidade com a natureza. Ele vivia em harmonia com toda a criação. Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O homem era o cuidador, era o gestor, era o protetor do jardim. Deveria ter uma intervenção de forma que o jardim tivesse saúde. Mas depois da queda, o que Deus diz em Gênesis 3, 17, 19, e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. O versículo 23 ainda diz: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois da queda, nós vemos que o homem agora passa a ter uma relação de grande dificuldade com a natureza, porque no jardim o solo era fértil, o solo era favorável, mas fora do jardim ele teria uma relação de grande dificuldade. O seu trabalho seria multiplicado, seria difícil, seria árduo. Ele iria sofrer, sofrer e suar muito mais para conseguir cultivar a terra. Veja, queridos, o trabalho é uma bênção. O trabalho foi criado antes da queda. Tanto que nós vimos aqui que o homem era responsável por cuidar e cultivar a terra. Mas o trabalho árduo, o trabalho difícil, o trabalho em que o homem se cansa, se desgasta, em que ele está lutando com a terra, é esse ser humano caído. Ele então depois se torna um destruidor da terra. O texto diz que maldita é a terra por sua causa, porque o homem mesmo passa a ser alguém que tem uma relação também de consumo com a terra, impossibilitando que ela descanse, onde ele se torna um colhedor, ele retira da terra o que ele quer e ele não permite que ela se renove.
Nós nos tornamos então poluidores das fontes de água do nosso planeta. Nós nos tornamos inimigos da natureza. O nosso meio ambiente está degradado, a nossa terra está sofrendo, porque o homem caído tem uma relação desequilibrada, uma relação predatória com a natureza. Por isso, somente em Jesus nós podemos ser conduzidos novamente para o jardim na intenção de tornar a terra um lugar sustentável. O Espírito Santo que habita em nós nos chama a vivermos uma vida equilibrada, em harmonia com a natureza criada. Somente pela graça de Deus nós podemos compreender a nossa responsabilidade em viver uma vida sustentável. Nós precisamos entender que existem espaços da natureza criada que devem ficar intactos. Eles são importantes para a saúde do nosso planeta, para que a emissão de gás carbônico não acabe com a nossa atmosfera, para que o efeito estufa não aumente. Nós somos a Igreja de Cristo, nós somos o povo que foi redimido para proclamar que a natureza está gemendo, está esperando a manifestação dos filhos de Deus, e nós devemos cultivá-la com responsabilidade e de forma sustentável. Somente em Cristo nós temos essa esperança. Somente a redenção pode restaurar o nosso relacionamento de amor com Deus, conosco, com o nosso próximo, com os seres criados e com a natureza. A queda nos distanciou desse relacionamento de amor. Você precisa, querido e querida, refletir sobre isso. Eu pergunto a você, por que o homem continua escolhendo o pecado, mesmo sabendo que a consequência é a morte? Por que o ser humano continua acreditando nas mentiras do inimigo? Por que o homem acredita que tem o conhecimento do bem e do mal e que ele está melhor com sua própria sabedoria do que com a sabedoria de Deus? Por que o homem insiste em tomar suas próprias decisões e fazer sua própria vontade, sabendo que foi criado por um Deus que o ama e que quer restaurar sua vida, quer restaurar esse relacionamento? Amados irmãos, a palavra de Deus informa a todos nós, a cada ser humano, tudo o que é necessário para que o homem viva um relacionamento de amor com Deus, para que o homem viva para a glória de Deus, para que o homem tenha uma vida sustentável com a natureza, para que o homem respeite e ame o seu próximo, para que o homem tenha uma vida saudável, um equilíbrio consigo mesmo. Eu e você precisamos nos arrepender. Tem coisas que nós fazemos que nós não damos conta e, como falamos semana passada, não levamos a sério o nosso pecado contra Deus. Nós devemos abandonar esta vida, e talvez você precise fazer isso nesta noite. Uma vida onde você se preocupa com seus desejos, com seus projetos, com seus planos, e você despreza a vontade de Deus e o plano que Deus tem para você. Deus quer restaurar o propósito da criação na sua vida. E Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade. Jesus Cristo é a vida. Você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador. Crê que Jesus é o Deus Filho encarnado e que Ele pode e Ele quer salvar você, perdoar você. Ele quer ter um relacionamento de amor com você, para que você possa amar a Deus, amar a si mesmo, amar ao próximo e ter um relacionamento de amor com a natureza. Meu convite nesta noite é você: entregue sua vida a Jesus. Ele convida você a viver em comunhão com Ele, aqui, também no jardim da eternidade. Você não poderá ir para esse jardim, para esse paraíso com Deus, sem que você viva a vontade de Deus nesta terra, neste mundo. Por isso você precisa entregar sua vida a Ele. E por isso eu e você, queridos irmãos, precisamos viver uma vida que agrade a Deus. Não porque isso vai nos salvar, porque nós não podemos ser salvos pelas nossas obras, porque Jesus pagou o preço pela nossa vida e pagou todo o preço. Mas Ele nos diz que nós fomos criados para as boas obras. Depois de termos o Espírito Santo em nós, devemos então estar atentos e sensíveis à sua influência, para que nós possamos fazer a sua vontade, vivendo esses relacionamentos de amor para agradá-lo. Eu quero convidar você a orar, terminar esse culto intercedendo por sua vida.
Se você tem algum pedido também, nós queremos orar por sua família, por sua saúde, queremos orar por sua conversão, por sua salvação, para que Deus alcance você e transforme sua vida, que você tenha sentido, razão de viver e compreenda o propósito da sua existência. Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia do teu povo que nesta hora está reunido, e nós pedimos, se há alguém, Senhor Deus, que ainda não entregou sua vida a ti, quebranta esse coração, convença esse coração, que teu Santo Espírito entre nesta vida e venha restaurar o propósito da existência desta pessoa, que ela encontre sentido na vida, que ela possa aprender a te amar, a se amar, a amar o próximo, a amar a natureza, a viver aquilo que o Senhor tem planejado para ela, Senhor. Salva esta vida, que ela tenha um arrependimento profundo e sincero, que ela tenha um encontro verdadeiro contigo nesta noite. Nós pedimos também por aqueles que estão enfermos, cura, Senhor, os teus servos, ou aqueles que estão precisando, Senhor Deus, ser restaurados, Senhor Deus, no seu ânimo, na sua fé, Senhor Deus, porque estão entristecidos, angustiados, preocupados demais. Tem misericórdia deles, Senhor Deus. Restaura as nossas famílias, restaura os relacionamentos de amor, restaura, Senhor Deus, os conflitos, Senhor, que muitos irmãos estão vivendo. Restaura, Senhor, os problemas, Senhor, de falta de fé em Ti, de confiança em Ti, de gente que está perdendo, Senhor, a esperança porque não consegue acreditar na Tua palavra. Restaura em nós a fé, para que creiamos na Tua palavra e a Tua palavra, Senhor, nos oriente, que a gente pare de dar ouvido às vozes do mundo, às vozes do inimigo, Senhor Deus, porque o inimigo está dizendo que o Senhor não nos ama, mas nós sabemos que o teu amor por nós é perfeito, é infinito, é incondicional. Obrigado por teu amor, obrigado por tua graça, obrigado por tua cura, Senhor, sobre nós. Restaura, Senhor Deus, o nosso amor por Ti. Nós queremos aprender a Te amar, nós queremos Te amar mais, nós queremos Te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Ajuda-nos, é a nossa súplica nesta noite. Dá-nos uma semana de desafios e de vitórias, Senhor Deus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Querido, tenha um final de noite com a sua família, abençoado, de comunhão, de paz. Conversem um pouco sobre isso. Será que não está faltando perdão, não está faltando afeto, conversa verdadeira? Quanta gente que assiste o culto separado na mesma casa. Se reúnam aí agora, chame-os. Vamos falar sobre alguns pontos aqui que eu anotei. Talvez, se você anotou alguma coisa, converse sobre isso. Há muita coisa que você deve retomar na sua caminhada com Deus e no seu relacionamento conjugal e familiar. E a minha oração é que a graça, a paz e a alegria de Cristo esteja com você e com sua família, no nome de Jesus.